Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou quebrar a cabeça de vocês, mas vai valer a pena. Fica comigo até o final, que você vai aprender a sair daqueles relatóriozinhos de tabela dinâmica e aprender que tabelas dinâmicas são muito mais poderosas do que você imagina. Está duvidando? Então fica comigo, eu sou Cleiton Nascimento, especialista em Excel e ferramentas Office pela Microsoft, aqui do Grupo Ninja. Eu vou te ajudar como sair e dar um passo a mais usando tabelas dinâmicas. Enquanto isso, já aproveite, vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, curtindo o conteúdo, comentando e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, beleza? Então vamos nessa, sem delongas, vamos lá aprender a utilizar tabelas dinâmicas de uma forma que você nunca viu. Então vamos lá, olha só, tem uma base aqui de chamados que vai desde 2017 até 2024, né? E aí nós estruturamos os chamados da empresa e todo chamado ele realmente vem para cá. E a primeira dica que eu te dou é, para você ter dados realmente legais, tem uma base de dados que realmente contenha todas as informações. Perceba que todas as linhas estão devidamente preenchidas, com as informações corretas. Isso ajuda demais a você ter resultados assertivos, tá bom? Agora, o que você faz? Você vai fazer uma tabela dinâmica. Então, inserir tabela dinâmica, porém, olha só. Agora você vai marcar essa opção. Adicionar esses dados ao modelo de dados. Se você não fizer isso, você só vai conseguir fazer até parte da aula. Esse material vai estar disponível para download, para você seguir aqui juntamente conosco, tá bom? Mas, lembrando, se você não marcar isso aqui, você vai conseguir fazer só a primeira parte. A segunda você não vai conseguir, você vai ter que voltar novamente. Olha só, vou dar OK. E o meu objetivo é entender se a cada mês nós estamos tendo mais ou menos chamados. Na verdade, não só se nós estamos tendo mais ou menos, mas qual que é o percentual que nós temos tendo mais ou menos. Por exemplo, em janeiro eu posso ter 40 chamados, em fevereiro eu tenho 50. Beleza, eu sei que eu cresci 10, mas em percentual, quanto que eu cresci? É isso que eu quero entender, tá? Então, para isso eu vou chamar aqui, ó, data do pedido, do chamado, e vou jogar para linhas. E aqui eu posso clicar com o botão direito e pedir para expandir, e expandir todos. Eu vou ver o ano e depois ver os meses, tá? Aí eu vou chamar novamente o mesmo data do pedido, do chamado, e vou jogar para valores. E olha só, o que ele me diz? A quantidade de chamados que eu tive por mês. Como ele não está mostrando aqui a quantidade por ano, eu venho aqui em cima em Design, Subtotal e peço para mostrar os valores no início do grupo. Aí eu consigo já saber, por exemplo, aqui, que em 2017 eu tive 320 chamados. Eles foram distribuídos 25 em janeiro, 40 em fevereiro, 23 em março, 18 em abril, 29 em maio e assim por diante. Agora, qual que é o meu objetivo nesse caso? Eu sei que em janeiro eu tive 25 e que em março eu tive 40. Foram 15 de diferença. Mas percentualmente, quanto que nós tivemos de aumento de chamados nesse período? É isso que a gente precisa saber. Eu vou duplicar o data do chamado aqui para valores. E não necessariamente você precisa fazer isso, tá? Você pode fazer somente com uma, mas eu gosto de fazer os dois para manter essa comparação. E a dica mais simples que eu te dou aqui é você clicar com o botão direito, usar essa opção mostrar valores como, e nesse caso você vai se dirigir até essa opção percentual diferença de. Quando você clicar aqui, nessa janelinha, você vai ter duas opções, mês e ano. Por quê? Porque são as opções que você tem aqui em linhas, tá? Então, o que você tiver em linhas é o que você vai poder ver aqui no campo base. Como eu quero ver uma variação mensal, eu vou escolher a opção de meses. E aqui em item base, eu vou escolher anterior. O anterior vai fazer com que eu olhe sempre para o mês anterior. Por exemplo, se estiver em fevereiro, olho para janeiro. Se estiver em março, eu olho para fevereiro. Se estiver em outubro, eu olho para setembro. E assim por diante. E agora se liga só quando eu der OK. Essa é uma dica simples, mas avançada, que certamente pouca gente conhece e ela é muito importante. Olha só, OK. Aqui eu vou dar o nome de variação, para ficar melhor. Variação, deixa eu sair aqui da frente. Olha só, variação, e ele diz para mim o seguinte. Ó, Cleiton, é o seguinte, cara. Se em janeiro você teve 25 e em fevereiro 40, você cresceu 60% a quantidade de chamadas de um período para o outro. Só que se você teve em fevereiro 40 e em março 23, significa que foram feitos menos 42,5% de chamados. E assim por diante. Então é uma dica muito legal que vai ajudar bastante a você fazer essa variação percentual, tanto para quantidade como para faturamento e coisas do tipo. Ajuda bastante, tá? Só que ela tem uma limitação. Tava bom demais para ser verdade, né? Tão simples assim.
E qual que é a variação que ela tem? Ou melhor, a limitação. Você percebe que janeiro aqui ficou zerado. E, cara, faz sentido. Porque se eu comecei a estruturar isso aqui na minha empresa em janeiro de 2017, eu não tenho como comparar com o período anterior. Porque não tinha dados anteriores. Então, tá tudo certo. Mas, seria legal que eu tivesse essa informação aqui, em janeiro de 2018. Porque agora eu tenho como comparar com o mês anterior, foi dezembro de 2017. Quando chegar em 19, eu tenho como comparar 19 com 18. Quando eu chegar, sei lá, em 20, eu tenho como comparar com 19 e por aí vai. Agora, como que eu vou fazer isso? E aqui é uma limitação desse recurso que ele não faz. Mas calma, você vai aprender como fazer logo depois que você clicar no link da descrição para fazer um dos nossos cursos de Excel, de PowerPoint, de Power BI, de planilhas Google, Word, VBA. Enfim, tem uma variedade de cursos aqui na descrição. Lá no blog você também tem sempre cupom de desconto, 10, 15% de desconto. É só chegar lá, ver qual cupom que tem. Normalmente tem cupom lá, traz pra cá, já ganha um desconto bem legal. Dá um upgrade na sua carreira. E eu tenho certeza que nós podemos te ajudar nisso. Então confia na gente, clica no link. Ah, tem a comunidade também, que aí você já, de uma vez por todas, tem acesso a todos os cursos da plataforma. Além disso, você também tem comunidade, que é um ambiente que você consegue tirar dúvidas ali comigo e com outras pessoas. Você tem aulas semanais que você pode tirar suas dúvidas ao vivo. Cara, é muita coisa boa. Vamos lá. Olha só, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa contagem só porque pra ficar menos dados, né? Beleza, show de bola. Até aqui, tudo tranquilo. Mas, eu não sei se você sabe, não sei se você sabe que existe um negócio chamado funções DAX. As funções DAX são funções lá do Power BI, que iniciaram realmente aqui no Excel, e que estão aqui no Power Pivot. Também, se você não tem o Power Pivot aí, se você não conhece o Power Pivot, é legal que você conheça, tá? É legal que você possa buscar no nosso blog, a gente tem como te mostrar como que você ativa o Power Pivot. Já está no seu Excel, é só você ativar, você vai poder usar. Aqui no Power Pivot, você vai aumentar e muito o seu poder dentro do Excel. Tem muitas funções e cálculos que você não consegue fazer aqui, nativamente com as funções do Excel, que você consegue agilizar todo o processo nas tabelas dinâmicas, tá? Isso é muito bacana. E aí nós vamos conseguir, inclusive, fazer cálculos como esse daqui, que você não estava conseguindo fazer com as opções nativas de tabela dinâmica. Agora, vamos criar algumas medidas. Eu vou criar uma nova medida, se eu for criar uma medida nova, obviamente, eu vou criar uma medida que possa calcular a quantidade, assim como nós tínhamos anteriormente, tá? Já te explico por quê. Eu acho melhor de trabalhar. Você vem aqui em Power Pivot, aí você vem em nova medida. Ah, detalhe, calma aí, deixa eu voltar para cá. Antes de continuar, deixa eu te falar, eu também tenho uma tabela calendário, tá? Essa tabela calendário, ela é uma tabela que contém todas as datas que tem aqui, que eu criei. A gente tem vídeo mostrando como que você cria uma tabela de calendário, e a gente também tem vídeo mostrando como que você relaciona tabelas. Essas duas tabelas, tanto a de calendário como a de tabelas de chamadas, estão relacionadas. E só vai dar certo isso porque quando nós formos criar essa tabela, eu pedi para você marcar essa opção. Se você não marcar, não vai dar certo, tá? Além de marcar ali, para você usar o Power Pivot, ela já existe um relacionamento entre elas. E como existe esse relacionamento, por isso que vai dar certo. Inclusive, deixa eu pegar aqui, olha, eu vou tirar chamados e vou colocar as datas a partir aqui do calendário, tá? Vou chamar anos, vou chamar também meses aqui. E eu não quero ver a quantidade, eu quero ver o percentual. Então eu vou clicar com o botão direito, mostrar valores como percentual diferença de mês anterior. Ok. Então eu fiz tudo isso, né? Fiz o ajuste. Se você ficou meio perdido aqui, não se preocupe. Eu vou deixar no card duas aulas super bacanas, tanto a da criação de calendário quanto a de relacionamentos, para que você realmente entenda como fazer e chegar até aqui. Se eu for explicar até aqui, vai ficar uma aula muito extensa, tá? Então é melhor que você veja separado em aulas focadas realmente nisso. Beleza? Mas partindo do princípio que você já viu essas aulas, que você já conhece, já sabe exatamente como nós chegamos até aqui, você vem em Power Pivot e aí você vai criar uma nova medida. Nova medida. Aí aqui em nova medida, você vai dar o nome para ela. Eu vou chamar de quantidade, tá? Aí você dá o nome que você quiser. E a quantidade vai ser o quê? Eu vou usar a função count, que é aquelas são todas em inglês, e ela conta o número de dados de uma coluna. Eu vou chamar a coluna de ID. ID de chamado. Por quê? Porque toda vez que abrir um ID, tem um ID é porque foi aberto um chamado. Então eu vou simplesmente fazer uma contagem. Olha só. Isso aqui que nós obtivemos foi o mesmo resultado que nós obtivemos quando nós colocamos a coluna de data, por exemplo, aqui.
Então não faz diferença nenhuma nesse caso. Mas para trabalhar, você vai perceber que lá dentro é melhor trabalhar com a medida, que inclusive, olha só, ela tá aqui, ó. Você percebe que tem um íconezinho diferente nela, olha só. O FX aqui é uma medida. Os outros aqui de cima, eles são colunas. E é muito melhor você trabalhar com cálculos com medidas do que com colunas. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso agora, para fazer esse cálculo, eu preciso fazer com que o Excel consiga olhar sempre para o mês anterior. Por exemplo, aqui nós temos janeiro, nós temos 25. Eu preciso que ele mostre aqui 25 para essa linha. Aí aqui nós temos 40, olha só. Eu preciso que ele mostre 40 aqui no mês de março. Aí depois ele mostra aqui o 23, né? 23. Aí depois ele mostra aqui o 18 e por aí vai. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso deslocar o mês anterior. Para isso nós vamos criar uma nova medida. Você vem aqui, nova medida. Aí aqui eu vou dar o nome de anterior, olha só. Aí você dá o nome que você quiser. Anterior. Aqui no anterior, você vai precisar usar uma função que faz a mudança de contexto. Porque se eu não fizer isso, tá? Se eu não usar a função calculate, que é a função que eu vou utilizar, ele sempre vai mostrar o 25 aqui. E não, cara, eu não quero que ele faça isso agora. Eu quero que ele mostre o 25 aqui. Então por isso que eu estou usando a calculate, porque ela me ajuda a fazer essa mudança de contexto. Ela pede uma expressão. A expressão é um cálculo. Qual que é o cálculo? A mesma quantidade. Então eu vou chamar aquela quantidade. Ô Excel, eu quero que você continue contando. Ponto e vírgula. Mas não da forma que você estava contando. Qual o filtro que você quer que aplique? Olha só. E aí você vai chamar uma função chamada dateAdd. A função dateAdd, o que ela faz? Ela vai fazer com que o Excel consiga olhar para um período anterior. De forma bem legal. E ela pede, entre os argumentos, para começar, um conjunto de datas. E é por isso que eu falo para você que nós precisamos da calendário nesse momento. Nós precisamos da tabela calendário agora. Falei que ia precisar? Então, olha só. Data, calendário, tá? Então, data, calendário aqui, ó. Ela vem da tabela calendário, chamado a coluna de datas. Ponto e vírgula. Ele pede um intervalo. O intervalo é -1. Por que -1? Porque eu quero deslocar um mês. E eu preciso... Só que -1 tá genérico. Eu preciso informar. Olha, tem dia, mês, trimestre e ali abaixo tem anos. Como eu quero em meses, eu vou usar month. Estou dizendo, ó, Excel, faz o seguinte, cara. Você desloca para mim todas as informações sempre para o mês anterior. Mas você percebeu que pode fazer com dia, com trimestre, com anos. É a mesma coisa. Aí você dá OK e olha só. Olha só como nós conseguimos. Perceba que nós fizemos isso, olha só. Ele está mostrando sempre o mês anterior. Olha só. Sempre mostrando aqui. Ó, aqui não está na frente, né? Olha só. Mostra o anterior. Mostra o anterior. E por aí vai. Beleza, estamos quase chegando no final, pessoal. Só que agora nós precisamos fazer o cálculo da variação percentual. Não é tão simples, né? De fazer como nós fizemos aqui. Porém, aqui nós temos aquela limitação. O cálculo é esse aqui, olha. B menos A divide por A. É uma fórmula matemática, não é nem exatamente do Excel. Onde B é a nossa quantidade atual e A é o nosso período anterior, tá? A nossa anterior. Vamos escrever uma medida, nós vamos chegar no resultado. Aí nós vamos conseguir ter esse resultado daqui, ó. Mas aqui, obviamente, tá? Então vamos lá, ó, nova medida. Eu vou dar o nome para essa medida de variação, percentual variação, ou percentual var, para ficar mais simples. E aí eu vou usar aqui a função divide. Nós temos aqui na linguagem DAX uma função específica para fazer divisão. No Excel, propriamente dito, nós dividimos de forma manual. E até conseguimos fazer aqui também. Mas nós temos uma função já própria para divisão. Então perceba que aumenta bastante o nosso poder. O numerador é o quê? É B, que é a quantidade, menos A, que é o anterior. Ponto e vírgula. Dividido pelo quê? Pelo A, que é o anterior. Ponto e vírgula 0. Esse 0 é um resultado alternativo. Para quê? Para quando ele não conseguir calcular, como é o caso aqui de janeiro, ele não está com um resultado em branco ou um erro. Sempre que ele não conseguir, ele vai poder colocar o 0 no lugar, tá bom? Então perceba que quando eu der OK, a partir de agora, vai ficar dessa forma. E ficou pior, né? Mas calma, calma, fica tranquilo. Clica com o botão direito, formato de número. Aqui você escolhe porcentagem e dá OK. E olha que legal. Perceba o seguinte, deixa eu colocar aqui uma lado a lado, uma com a outra, olha só. Perceba que nós conseguimos atingir exatamente os mesmos resultados, mas, veja que legal, você consegue duas coisas bacanas. Você consegue ter essa diferença olhando janeiro
com relação a dezembro, que você não conseguia fazer antes. Mas com essas técnicas avançadas, usando a linguagem DAX, você consegue. Isso é bem bacana. Outra coisa bem legal é que você consegue analisar de acordo com o ano anterior. Então perceba que se nós temos aqui, olha só, essa informação, com esse ele meio que consegue calcular, olha só. Aqui, olha, 328 para 333, a diferença de menos 1,5%. Ele consegue fazer esse cálculo também dentro de um ano. E isso aumenta bastante o nosso poder. Essa foi só uma pequena amostra do que nós conseguimos fazer usando a linguagem DAX dentro do Excel, dentro das tabelas dinâmicas. É uma técnica que pouca gente conhece, mas que aumenta bastante o seu poder. Eu sei que talvez, para quem chegou agora, fique um pouco perdido, mas vale a pena você focar nisso. E se você quiser mais conteúdo como esse, deixe nos comentários que a gente traz aqui. A gente traz conteúdos de maneira simples, mas a gente também traz conteúdos avançados como esse. E depende simplesmente de você. Se você gostou desse conteúdo, deixe nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.